Pega sua Bíblia e vamos juntos para a nossa meditação da Palavra de Deus. É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Dando continuidade à nossa leitura no livro do Levítico, capítulo 24, e diz assim: O Senhor disse a Moisés: Mande que os filhos de Israel tragam para você azeite de oliva puro e refinado, para manter as lâmpadas sempre acesas. Na tenda da reunião, fora do véu que está na frente do testemunho da aliança, não é? Que é a arca da aliança, Arão preparará todos os dias a lâmpada. Ela ficará nesse lugar diante do Senhor, ardendo continuamente, desde a tarde até a manhã. É uma lei perpétua para os descendentes de vocês. Arão preparará continuamente na presença do Senhor as lâmpadas sobre o candelabro de ouro puro. Pegue flor de farinha e asse com ela 12 pães e 8 litros de cada um. Coloque-os depois em 2 fileiras de 6 sobre a mesa de ouro puro que está acima do Senhor, diante do Senhor. Coloque incenso puro sobre cada fileira. Isso será o alimento oferecido como memorial, como oferta queimada para o Senhor. A cada sábado esses pães serão colocados permanentemente diante do Senhor. Os filhos de Israel fornecerão os pães como aliança perpétua. Esses pães pertencerão a Arão e os seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porque serão para Arão porção sagrada e perpétua das ofertas queimadas ao Senhor. Entre os filhos de Israel havia um filho de mãe israelita e de pai egípcio. Ele saiu de casa e brigou com um filho de Israel no acampamento. O filho da israelita blasfemou e amaldiçoou o nome do Senhor. Por isso, o levaram à presença de Moisés. A mãe, que se chamava Salomite, era filha de Dabri, da tribo de Dan. Seu filho foi preso para que um oráculo de Javé decidisse a sorte dele. O Senhor disse a Moisés: Tire fora do acampamento o homem que blasfemou. Todos que ouviram, coloquem as mãos sobre a cabeça dele. Depois, toda a comunidade o apedrejará. Em seguida, fale aos filhos de Israel: Todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o peso do seu próprio pecado. Quem blasfemar contra o nome do Senhor deverá morrer. Será apedrejado por toda a comunidade. Seja imigrante, seja nativo, se blasfemar contra o nome do Senhor deverá morrer. Quem matar um homem torna-se réu de morte. Quem matar um animal deverá dar uma compensação, vida por vida. Se alguém ferir o seu próximo, deverá ser feito para ele aquilo que ele fez para o outro, fartura por fartura, olho por olho, dente por dente. A pessoa sofrerá o mesmo dano que tiver causado ao outro. Quem matar um animal deverá dar uma compensação por ele. E quem matar um homem deverá morrer. A sentença será sempre a mesma, quer se trate de nativo, quer de imigrante, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos filhos de Israel, tiraram do acampamento aquele que havia blasfemado e o apedrejaram. Fizeram o que o Senhor havia mandado a Moisés. O Senhor falou a Moisés no monte Sião: Diga aos filhos de Israel: Quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá ser consagrada ao Senhor o seu sábado. Deverá consagrar ao Senhor o seu sábado. Durante 6 anos você semeará os campos
E durante 6 anos você podará as vinhas e recolherá as colheitas. Mas o 7º ano será um ano solene de descanso para a terra, o descanso do Senhor. Você não semeará no campo, nem podará a vinha. Não ceifará as espigas, que não serão reunidas em feixes, nem colherá as uvas das vinhas, que não serão podadas. Será o ano do descanso da terra. O descanso da terra servirá de alimento para você, para seu escravo, sua escrava, seu empregado, seu hóspede e para todos aqueles que moram com você. Todo produto da terra servirá de pastagem para o seu gado e para os animais selvagens. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos. Tais semanas de anos darão um período de 49 anos. No dia 10 do 7º mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês façam soar a trombeta no país inteiro. Declarem santo o 50º ano e proclamem a libertação para todos os moradores do país. Será para vocês um ano de júbilo, cada um de vocês recuperará a sua propriedade e voltará para a sua família. O 50º ano será para vocês um ano de júbilo. Vocês não semearão, nem ceifarão as espigas que estiverem nascido espontaneamente, nem colherão uvas das videiras não podadas. O júbilo será uma coisa sagrada e vocês comerão o que o campo produzir. Nesse ano de júbilo, cada um recuperará a sua propriedade. Quando vocês fizerem operações de compra e venda com alguém do seu povo, não explorem uns aos outros. O que você comprar de alguém do seu povo será avaliado conforme o número de anos decorridos depois do jubileu. E aquele, por sua vez, cobrará de você conforme o número de anos de colheita. Quanto maior o número de anos, mais alto será o preço. Quanto maior o número de anos, menor o número de anos, menor será o preço. Porque ele cobra de você conforme o número de colheitas. Ninguém de vocês explore o irmão, mas tema a Deus, o Deus de vocês, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Cumpram meus estatutos e normas, colocando-os em prática. Desse modo, vocês viverão tranquilos na terra. A terra dará o seu fruto e vocês comerão até saciar-se e viverão tranquilos. Vocês poderão perguntar: o que vamos comer no 7º ano se não semearmos e nem fizermos colheita? Eu lhes mandarei a minha bênção no 6º ano. E a terra produzirá colheita por 3 anos. Quando vocês semearem no 8º ano, poderão ainda comer dos produtos antigos até o 9º ano. E quando não vierem os produtos do 9º ano, vocês comerão os produtos antigos. A terra não poderá ser vendida para sempre, porque a terra me pertence, e vocês são para mim imigrantes e hóspedes. Por isso, em qualquer terra que vocês possuírem, concedam o direito de resgatar a terra. Se um irmão seu cai na miséria e precisa vender algo do patrimônio próprio, o parente mais próximo dele, que tem o direito de resgate, irá até ele e resgatará aquilo que o irmão tiver vendido. Quem não tiver ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado recursos para fazer o resgate, descontará os anos e passarão desde a venda e pagará ao comprador o que falta, recuperando assim a propriedade. Se não tiver meios para realizar o resgate, a propriedade vendida permanecerá até o ano do jubileu para poder do comprador. No jubileu, o comprador libertará a propriedade para que esta volte para o seu antigo dono. Quem vender uma casa de moradia numa cidade com muralhas terá o direito de resgate até o final do ano da venda. Seu direito de resgate durará 1 ano. Se o resgate não for feito no final de 1 ano, a casa na cidade com muralhas será propriedade daquele que a comprou e dos seus descendentes para sempre. Não será liberada no jubileu. As casas de aldeias sem muralhas serão consideradas como os campos. Essas casas terão direito de resgate, e o comprador deverá libertá-las no jubileu.
Quanto às cidades de levitas, esses terão direito perpétuo de resgatar essas casas das cidades que pertencem a eles. Se não forem resgatadas, ficarão liberadas no ano do jubileu, porque as casas das cidades de levitas pertencem a eles entre os filhos de Israel. Os campos pertencem a essas cidades não poderão ser vendidos, pois são propriedade dos levitas para sempre. Se um irmão seu cai na miséria e não tem meios de se manter, você o sustentará, para que viva com você como imigrante ou como hóspede. Não cobre dele juros nem ágio de agiotas, né, gente? Tema a Deus e que seu irmão não viva com você. Não empreste dinheiro para ele a juros, nem lhe cobre ágio sobre o alimento. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o Deus de vocês. Se um irmão seu cai na miséria e se vende como escravo a você, não o faça trabalhar como escravo, que ele viva com você como assalariado ou hóspede. Trabalhará com você até o ano do jubileu. E então ele e seus filhos ficarão livres para voltar para sua própria família, recuperando assim a propriedade paterna. Eles são meus servos, que eu tirei do Egito, e não podem ser vendidos como escravo. Não trate com dureza, tema o seu Deus. Os escravos e escravas que vocês deverão ser comprados. Os escravos e as escravas de vocês deverão ser comprados dentre as nações que estão ao seu redor. Delas vocês poderão adquirir escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos de imigrantes que residem no meio de vocês, entre as famílias deles que estão junto de vocês, entre os filhos que eles tiverem no país, serão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança aos filhos que vierem depois de vocês, e poderão sempre servir-se deles como escravo. Quanto aos irmãos de vocês, os filhos de Israel, ninguém poderá exercer domínio sobre eles. Se o imigrante ou hóspede que vive com você ficar rico, e o seu irmão que vive junto dele cair na miséria e se vender como imigrante, hóspede ou descendente da família do imigrante, mesmo depois de vendido, terá direito a resgate. Será resgatado por um de seus irmãos, ou por seu tio paterno, por seu primo ou por qualquer um dos membros da sua família. Ou poderá resgatar a si mesmo e se conseguir recursos para isso. Calculará com o comprador os anos desde a venda até o ano do jubileu, e o preço corresponderá aos números dos anos, contando-se os dias como para um assalariado. Se faltarem ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate em razão desses anos e em proporção ao preço pelo qual foi comprado. Se faltarem poucos anos para chegar ao jubileu, fará o cálculo com o seu comprador e pagará o preço do seu resgate em razão desses anos. Permanecerá com o seu comprador como um assalariado contratado por ano, e o patrão não deverá tratá-lo com dureza. Se não for resgatado em nenhum desses modos, ele e seus filhos ficarão livres no ano do jubileu. Isso porque os filhos de Israel são meus servos, são servos meus que tirei do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam para vocês ídolos, nem levantem imagens esculpidas ou estelas. E não coloquem no país de vocês pedras trabalhadas para se inclinarem diante delas, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem meus sábados e respeitem meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem meus estatutos, guardarem meus mandamentos e colocarem em prática, eu darei a vocês a chuva no tempo certo. Então a terra dará seus produtos e a árvore do campo seus frutos. A debulhada se estenderá até a colheita da uva, e esta chegará até a semeadura. Vocês comerão até ficar saciados e habitarão tranquilos no país de vocês. Eu farei reinar a paz no país e vocês dominarão sem alardes de guerra. Farei desaparecer do país as feras e a espada não passará pelo meu país.
Vocês perseguirão os inimigos e eles cairão diante de vocês ao fio da espada. 5 de vocês perseguirão 100 e 100 de vocês perseguirão 10.000. E os inimigos cairão diante de vocês ao fio da espada. Eu me voltarei para vocês e os farei crescer e se multiplicar, mantendo com vocês a minha aliança. E vocês comerão colheitas armazenadas e terão que jogar fora a colheita antiga para poder guardar a nova. Colocarei a minha morada no meio de vocês e nunca mais os rejeitarei. Eu caminharei com vocês e serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei do Egito para que vocês não fossem mais escravos deles. Quebrei as cangas da opressão e fiz vocês andarem de cabeça erguida. Mas se vocês não me obedecerem e não colocarem em prática todos os meus mandamentos, se vocês rejeitarem meus estatutos e desprezarem as minhas normas, não pondo em prática os meus mandamentos e rompendo comigo a aliança, então eu os tratarei do seguinte modo: mandarei contra vocês o terror, a fraqueza e a febre, e que embaçam os olhos e consomem a vida. Vocês espalharão sementes em vão, pois o inimigo de vocês é quem as comerá. Eu me voltarei contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Seus adversários os dominarão. E vocês fugirão sem que ninguém os persiga. Apesar de tudo isso, se vocês ainda não me obedecerem, eu lhes darei uma lição 7 vezes maior por causa dos seus pecados. Quebrarei a teimosia orgulhosa de vocês, fazendo com que o céu seja como ferro e a terra de vocês como bronze. Vocês consumirão inutilmente suas energias, pois a terra não dará colheita e a árvore do campo não produzirá frutos. Se vocês ainda se opuserem a mim e não me obedecerem, eu castigarei ainda 7 vezes mais, por causa de seus pecados. Mandarei as feras do campo contra vocês, elas deixarão vocês sem filhos, reduzirão seu gado e dizimarão vocês, a ponto de lhes deixar desertos os caminhos. E apesar destes castigos, se vocês ainda não se corrigirem e continuarem a se opor a mim, eu também continuarei a ficar contra vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Mandarei contra vocês a espada vingadora da minha aliança. E quando vocês se refugiarem em suas cidades, eu mandarei a peste. E vocês terão de se entregar aos inimigos quando eu cortar de vocês o sustento de pão. 10 mulheres irão assar o seu pão no mesmo forno e darão a vocês o pão racionado, e vocês comerão, mas não ficarão saciados. E apesar disso tudo, se vocês ainda não me derem ouvidos e continuarem a se opor a mim, eu ficarei furioso contra vocês e ainda castigarei 7 vezes mais por causa de seus pecados. Vocês comerão a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Eu destruirei seus lugares altos, destroçarei seus altares de incenso, jogarei seus cadáveres sobre os cadáveres de seus ídolos e rejeitarei para sempre. Devastarei suas cidades, destruirei seus santuários e não aspirarei mais o perfume de incenso de vocês. Devastarei o país de vocês e os inimigos que ocupam ficarão horrorizados. Quanto a vocês, eu os espalharei no meio das nações e os perseguirei com espada desembainhada. Seus campos ficarão desertos e suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará de seus próprios sábados, durante todos os dias em que estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará de seus próprios sábados, e durante todos os dias em que estiver desolada, ela descansará o descanso de sábado, que vocês não lhe deram enquanto nela habitavam. Quanto aos seus sobreviventes, farei com que se acovardem na terra dos inimigos, ficarão assustados com o barulho das folhas que voam, fugirão como se fosse da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga. Vocês não poderão resistir aos inimigos. Perecerão entre as nações e a terra dos inimigos devorará vocês.
Aqueles de vocês que sobreviverem apodrecerão no país inimigo por causa da sua própria culpa e da culpa de seus pais. Confessarão a própria culpa e a culpa de seus pais e a culpa de terem sido infiéis e de se oporem a mim. Eu também me apoiarei a eles e os conduzirei ao país de seus inimigos, para ver se eu dobro o coração incircunciso deles, e para ver se eles fazem penitência de sua culpa. Então eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da aliança com Isaque, da aliança com Abraão, e me lembrarei do meu país. No entanto, eles terão que abandonar o país, e este poderá então desfrutar de seus sábados, enquanto permanecer desolado com a ausência de leis. Farão penitência pela culpa de terem rejeitado meus mandamentos e desprezado as minhas leis. Apesar de tudo, quando estiverem no país inimigo, eu não os rejeitarei, nem os desprezarei até o ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Em favor deles, eu me recordarei da aliança com os seus antepassados, que tirarei do Egito diante das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, normas e leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai por meio de Moisés. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você está assustado aí do outro lado, né? Com essa leitura? Nossa Senhora, né? Nossa Senhora mesmo. Uma leitura muito pesada. Mas aqui nós precisamos entender algumas coisas. Esse livro, ele não foi escrito no início de Israel. Ele foi escrito quando o povo passava exatamente por uma situação parecida. Qual que era o contexto do povo? Eles haviam se misturado com nações estrangeiras e estavam adorando deuses estrangeiros. Então foi bem na época que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acabou invadindo o país de Israel e venceu. Tomou eles como escravos, tomou as terras, e uma grande tristeza e devassidão caiu sobre a cidade. E eles viraram até escravos em terras estrangeiras, viu? Muitos deles viraram escravos e o país pertenceu a Nabucodonosor. Ele acabou também levando para Israel povos pagãos, como os samaritanos, né? Lá na frente que a gente vai ver melhor isso aí. Levou para Israel povos pagãos, samaritanos, que não acreditavam no Deus de Israel, que tinham outros deuses também, não é? E por isso os judeus às vezes nem falavam com os samaritanos, né? Daí você vai entender muita coisa no evangelho quando se fala em relação aos samaritanos. Por que os judeus não podiam nem falar com os samaritanos? Os samaritanos eram pagãos. E aí eles acreditam que por conta de terem adorado deuses estrangeiros, de terem pecado, né, contra o Senhor, aconteceu toda aquela desgraça sobre eles. Uma coisa que nós precisamos entender é que a sabedoria de Deus não cabe na cabeça humana. Não cabe na cabeça humana. Então, quando Deus quer revelar alguma coisa, Ele revela a partir daquilo que a gente entende, a partir daquilo que a gente consegue compreender. Então, Deus não revela tudo de uma vez. Ele vai revelando as coisas aos poucos. Então, nesse livro, tem muita coisa que foi o que a cabeça humana conseguiu ver e interpretar, né? Foi aquilo que os humanos conseguiram interpretar. Aqui você via que Deus pedia o apedrejamento de um infiel, né? Aquele que blasfemasse diante do nome do Senhor deveria ser apedrejado. Mas Jesus nos ensinou que não é assim. A pecadora merecia ser apedrejada, não é? Porque ela estava sendo adúltera, jogada nos pés de Jesus, não é? Ela merecia morrer apedrejada, mas o Senhor disse o quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus nos ensina que essa vontade de matar e de apedrejar era uma metáfora, não era realmente a vontade de Deus. Foi aquilo que eles foram capazes de entender sobre a fúria de Deus, né? É a mesma coisa de falar, o negócio de interpretação é um negócio fantástico. É a mesma coisa de falar assim, olha, fulano é tão ruim que merece morrer. Uma coisa é merecer morrer, outra coisa é a gente ir lá e matar, né? É diferente. Mas eles acreditavam nisso, né?
que a pessoa que cometesse tal erro merecia morrer, porque por causa disso eles acabaram sendo escravos na Babilônia. E quando voltaram da Babilônia, escreveram esse livro do Levítico com essas normas sacerdotais. Mas tudo que está escrito nesse livro do Levítico foi o que Deus revelou a Moisés no Monte Sião. Aquela experiência toda com Moisés, né? Só que é como aquela história do telefone sem fio. Deus revelou a Moisés, Moisés explicou ao povo, o povo foi passando de geração em geração. Depois de muitíssimos anos, o que sobrou foi a interpretação daqueles, né? E acaba que distorce um pouco a palavra de Deus. Distorce, porque essa não é a vontade de Deus. Mas perceba que mesmo Deus ali fazendo ameaças de castigar 7 vezes mais e tudo, mesmo assim ele diz lá no final que mesmo que eles se arrependessem, ele estaria lá para perdoá-los, né? Ali mostra a fúria do Senhor como uma prefiguração do inferno, né? Ali era uma prefiguração do inferno, gente. Era como se fosse a sensação do inferno. Como o inferno não é um local, mas um estado de espírito, outro dia eu explico isso melhor para vocês, cada um sente diferente do outro. Não é uma experiência igual para todos. Então, por conta disso, essa era a experiência de inferno da pessoa que escreveu essa parte do livro. O que ele achava que era o inferno, que era viver no inferno. Só que eles não tinham essa noção de inferno como a gente tem hoje, que o inferno só aconteceria depois da morte, né? Mas aqui é uma prefiguração de inferno. Aquele que peca contra Deus acaba caindo num lugar parecido. E aqui ele usou essa metáfora, né? Que iam ser perseguidos, que iam passar fome, porque esse era o maior medo deles. Serem perseguidos pelos inimigos, passarem fome, etc, etc. Então, para eles, o castigo pelo pecado era esse inferno aqui. Não sei se eu estou me fazendo claro, se eu não tiver, vocês me fazem perguntas aí, tá? Me façam perguntas aí pelo WhatsApp que eu vou respondendo devagarzinho. Mas era isso, era uma prefiguração do inferno. Do inferno, a experiência para aqueles que desobedecerem. Mas Deus castiga? Será que Deus castiga? Em outro evangelho ele diz, se um pai castiga, não deixa de castigar o seu filho, é porque ama. É porque ama. Todo pai castiga e castiga porque ama. Pois se um pai castiga porque ama, Deus também castiga. E castiga porque ama. Porque podia simplesmente desprezar e deixar cada um colher o que plantou. Mas não. Ele castiga. E castiga porque ama. Porque deseja ensinar alguma coisa. Ainda que seja de uma forma bem dolorosa. Mas Deus castiga porque ama. Essa é o resultado dessa reflexão, né? Deus castiga, mas castiga porque ama, para que seu povo aprenda a respeitar os seus estatutos, para que seu povo aprenda a respeitar as coisas do Senhor, não é? Isso tudinho aqui desse capítulo 26 que a gente leu, está aí resumido naquele primeiro mandamento, não adore outros ídolos. E aí essa conversa de não adore outros ídolos, no livro do Êxodo foi bem curtinho, foi só um versículo, mas aqui no Levítico, só aquilo foi um grande capítulo, né? Um grande capítulo. Uma coisa muito bonita que Deus falava também é sobre a escravidão. Alguém pode falar assim, olha, mas a Bíblia está justificando a escravidão? Não. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos saber interpretar as coisas. A Bíblia não está justificando a escravidão. Essa escravidão que ele está falando aqui é uma espécie de escravidão comercial. Como é que é isso? Escravidão por dívida. Se você às vezes chega a falir e não ter mais condições nenhuma de pagar as suas dívidas, você pode vender as suas terras, arrendá-las, também você pode vender sua casa e você pode até se vender e vender os seus filhos como servos, caso não consiga pagar a sua dívida. Porém, se esse servo, algum parente desse servo que tiver condições, terá a obrigação de resgatá-lo. Se não tiverem condições, depois de 50 anos, né, 49 anos, que ele dizia lá para ser mais exato, haverá o ano do júbilo, e no ano do júbilo devem ser tudo restituído. É como se fosse reiniciar tudo de novo. Os escravos terão que ser livres, as terras terão que ser devolvidas aos seus donos. Depois de 50 anos, tudo isso terá que ser devolvido. Os escravos livres, as terras, as casas, tudo terá que ser devolvido, né?
para eles. E assim era. O tipo de escravidão de Israel é diferente dessa escravidão que a gente via no Brasil, por exemplo, né? Que era uma escravidão que, além de judiar dos negros, né, e dos outros escravos, eles também não podiam ser resgatados, a não ser que os donos quisessem, né? Mas não podiam, não. No Brasil eles esticaram a escravidão com aquela desculpa de que o país ia falir se houvesse escravidão. Ainda hoje eles têm essa desculpa, né? Na hora de aumentar o salário mínimo eles dizem: o país vai falir. É sempre dizendo que o país vai falir. E na verdade só quem paga a conta são os mais pobres, né? Então o que aconteceu nessa época aí do Brasil foram muitas leis que serviram para enganar as pessoas, né? Diziam que já no finalzinho da escravidão, os que nascessem nas senzalas seriam considerados livres, né? Mas também não tinham para onde ir, tinham que ficar com a mãe, né? Acabavam virando escravos mesmo assim. Também tinha a lei dos 80 anos, né? Tinha essa lei no Brasil dizendo que o escravo a partir de 80 anos deveria ser livre. Isso para tentar controlar o abolicionismo, né? Que no Brasil era muito forte e já estava ganhando espaço no Brasil e no mundo todo, né? Começou na Inglaterra, mas estava se espalhando pelo mundo todo essa questão da libertação dos escravos. Então, por isso, no Brasil, a partir dos 80 anos, liberavam os escravos. Mas essa lei foi tão malvada que, pelo tanto que eles trabalhavam, os escravos, eles não tinham condições de chegar até a cidade, não, gente. A vida útil dos escravos não chegava entre 30 e 40 anos. Eles morriam muito cedo, porque eram muito maltratados e os serviços eram muito forçados. Então, era diferente os escravos de Israel dos escravos do Egito, né? Aqui também o Senhor fala do descanso da terra, não é? O Shabat. Deixem a terra descansar. E engraçado que hoje os agricultores fazem isso, né? Às vezes eles tiram um ano, chamado ano sabático, para deixar a terra descansar, porque senão ela também morre, ela não tem força para produzir mais. Já arrancamos todos os nutrientes que elas tinham condições de dar, então nada de ganância. No 7º ano, mas a gente vai ficar sem comer nesse 7º ano? Não. Eu vou dar para vocês no 6º ano tantas bênçãos, tantas colheitas, que vocês vão ter alimentos para comer até o 9º ano. Entendeu? Até deixarem a terra descansar, depois plantarem de novo e depois colherem. Vocês terão alimento de sobra. Então o Senhor disse: se vocês respeitarem os meus estatutos, porque não eram só estatutos do Senhor, mas também para o bem do povo. Quando o Senhor diz essas coisas, é para o nosso próprio bem. Até porque hoje eu posso... Na leitura bíblica, claro, né, gente? Pelo amor de Deus. Hoje eu posso ser dono de um escravo, mas amanhã também eu posso falir e ter que virar escravo. Então essa lei beneficia todos nós. Na verdade, todas as leis do Senhor beneficiam todos nós, não é? Essa lei sobre a terra do 7º ano, né? O ano sabático, também beneficia os homens, porque senão eles exploram a terra até que ela mesma fica ressecada e morre. Então era tudo feito para o bem do Senhor, para o bem do povo. O Senhor que nos dá essas leis, era tudo mesmo para o nosso bem, para o nosso engajamento, né? Então eu fico feliz quando vejo essas leituras, né? A gente viu ontem a questão da festa das tendas, da liturgia deles, né? Bacana demais. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção antes de ir embora daqui era sobre a questão da lâmpada. Você já viu a lâmpada que eles pediam? Eles diziam: olha, mande os filhos de Israel levarem azeite puro para Arão, para que ele acenda lamparinas e deixe elas lá diante do santuário, né? Lá no lugarzinho onde ficava a Arca da Aliança, onde ninguém podia entrar, só o sacerdote. Ali tinha que ficar sempre uma lâmpada acesa. Hoje nós fazemos a mesma coisa com o sacrário. Já prestou atenção? Sempre tem uma luzinha acesa diante do sacrário. Antigamente ficavam velas, né? Mas aí com a tecnologia colocaram-se luzes, mas que uma luz que parece uma chaminha de fogo. Você já reparou na igreja? Então é daí que vem essa questão. É como se fosse a graça que está sempre diante da presença de Deus. A graça de Deus ali brilhando o tempo todo na presença dele. Muito bonita, né? Essa prefiguração, essa luzinha que fica brilhando lá no santuário. Bom, gente, é isso.
É isso, toma cuidado para não achar que Deus está sendo duro demais por conta de uma leitura. Tem as questões da interpretação e da figura de linguagem. Às vezes eu digo que fulana é uma cobra, mas ninguém vai pensar que ela rasteja pelo chão, né? É uma figura de linguagem. É uma maneira de dizer que aquela pessoa é traiçoeira. Às vezes eu digo que alguém é um touro, é uma maneira de falar que ele é forte, como um touro. E não que ele come capim. Presta atenção nas coisas. Aqui também tem muita figura de linguagem. As figuras de linguagem onde Deus era muito duro com o povo, mas lembre-se, é tudo figura de linguagem. O que quer dizer na verdade é que quando desobedecemos os mandamentos de Deus, pagamos um preço caro como consequência do nosso próprio pecado, como se fosse um castigo de Deus, como se fosse um castigo de Deus, entendeu? Mas na verdade são consequências do nosso pecado, embora não deixe de ser um castigo de Deus, porque Deus castiga aqueles que ama, não é assim? A gente vai ficando por aqui com a nossa leitura. Amanhã a gente encerra, gente. O livro do Levítico, ele tem só 27 capítulos. Então amanhã é o último capítulo aqui da nossa leitura do livro do Gênesis. Recapitulando para você, quantos capítulos tem o livro do Gênesis? Ainda lembra? 50 capítulos, isso mesmo, muito bem. Também o livro do Êxodo tem 40 capítulos. 40 capítulos porque representa o número da penitência, da quaresma. E o Levítico, 27 capítulos, que são as leis sacerdotais que o Senhor deu a Moisés, teoricamente falando, né? Que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai. Mas essas leis eram passadas de tradição, de pai para filho. Elas só foram ser escritas mesmo lá depois da época do Nabucodonosor, lá na frente, depois dos profetas, entendeu? Então, gente, esse tem 27 capítulos. Ainda essa semana a gente começa já o próximo livro, viu, gente? Ainda essa semana a gente começa o livro dos números, né? E esse livro se chama Livro dos Números porque ele começa com o recenseamento do povo de Deus, com um registro, né? A contagem do povo de Deus, por isso se chama Números. O Levítico se chama Levítico porque são normas sacerdotais, são leis sacerdotais dadas aos levitas, que são os filhos de Levi, da tribo de Levi, que são os sacerdotes de Israel. O Êxodo se chama Êxodo porque fala da saída do povo de Deus do Egito, da terra da escravidão, né? E os 40 anos que eles viveram no deserto. O Gênesis é porque fala do início da criação do mundo e também dos patriarcas. Deu para entender o resumão, né? A gente se vê, meu irmão, mais tarde às 6 horas, se Deus quiser. Você fica agora com o especial de Padre Zezinho. Gente, deixa eu só falar mais uma coisinha pra vocês. Você sabe que eu falo pelos cotovelos, né? Então, tenha paciência. Olha só, gente. A partir de outubro também, esqueci de falar sobre vocês, teremos o programa do Padre João Carlos. O programa do Padre João Carlos estará conosco às 5 horas da tarde, tá? O programa do Padre João Carlos é um programa muito bom e você pode interagir com ele. Ele faz uma pergunta e vocês ficam mandando áudio durante toda a semana. Você pode mandar intenções para ele pelo WhatsApp, por aquele número que eu mandei para vocês no WhatsApp, tá? Quem quiser o número depois me pede que eu mando de novo. Ele vai mandar para vocês, você pode mandar para ele um áudio tirando suas dúvidas sobre questões bíblicas. Ele faz enquetes e você pode responder as enquetes e também pode fazer pedidos de oração. É um programa de 1 hora muito bacana, de 5 às 6 da tarde, antes do nosso terço. Aí todo mundo já deve estar comentando aí no coração: e o ofício de Nossa Senhora? O ofício, que era 5 horas, vai ficar 4h40. Um pouquinho de nada mais cedo, tá? Um pouquinho de nada mais cedo a gente vai fazer o ofício de Nossa Senhora, tá bom? Obrigado, gente! É muita mudança na nossa rádio. Graças a Deus a gente está tentando fazer sempre uma rádio melhor para você. E graças também aos nossos sócios. Sem vocês a gente não conseguiria manter essa rádio viva. Obrigado, gente! Fica com Deus!